VBA no Excel para iniciantes. Na aula de hoje, vamos gerar parcelas com ListView. Vamos estar aprendendo a gerar parcelas para 15, 20, 30, 45, 60 dias. Aplicar juros às parcelas. Validações nos campos de preenchimento. Somar valores de uma coluna de ListView. E trabalhando com variáveis tipo integer, date, double. Observe que aqui eu tenho o meu formulário e vou fazer o preenchimento. Vou escolher para 15 dias. Número de parcelas por padrão sempre vai carregar uma, certo? O meu juros eu não vou aplicar nenhum neste momento. Vou inserir aqui a data. Vou informar o total da compra. E vou clicar em gerar parcelas. E observe a minha data da compra e a minha data do vencimento, certo? Observe que eu escolhi 15 dias e ele contou 15 dias após a data da compra, certo? Se eu informar que eu quero daqui a 30 dias, observe que ele me trouxe conforme eu informei. Se eu escolher um número de parcelas maiores, vou colocar para 4 parcelas e vou clicar em gerar parcelas. E observe que ele me trouxe os quatro parcelamentos. E se eu quiser aplicar juros, vou selecionar o campo e vou informar o valor em juros que eu quero para cada parcela. Vou clicar em gerar parcelas e observe que o meu valor total de 1.200 no final do parcelamento passou para 1.220, certo? Então é isso que vamos estar aprendendo na aula de hoje. Vou fechar o meu form. E para ter acesso ao VBE, pressione Alt mais F11. Já aqui na minha janela do VBE, vou clicar em exibir meu Project Explorer. O nosso form está renomeado como parcelamento, o seu nome. Vou dar um duplo clique sobre ele. Vou fechar minha janela do Project. E vamos observar aqui, certo? Observe que eu coloquei uma imagem de fundo no meu form. E apenas adicionei as minhas text box, certo? E uma combo box a ele e uma list view. Apenas adicionei objetos a essa imagem de fundo. Vou clicar aqui com o botão direito, clicar em propriedades. E observe a minha LST parcelas. Vou descer um pouco aqui a barra. Eu tenho a minha CMB dias. Tenho o meu TXT parcelas. Eu tenho meu controle Spin Button. Eu tenho uma label aqui que eu coloquei o seu texto de porcentagem. Minha TXT juros. Minha TXT data venda. TXT total venda. E tem uma imagem aqui que atribui um comando a ela, certo? Toda vez que eu clicar ela, vai me trazer a data correspondente à minha TXT data venda. Observe que eu criei aqui um campo TXT data parcelada que vai sempre carregar a data do sistema, certo? E ele vai estar invisível para o usuário. É apenas para servir de auxiliar no nosso código. Observe que sua propriedade visível está como false. Então o usuário não vai estar visualizando esse objeto. E vamos para o que interessa, certo? Vou aqui em personalizado. Vamos verificar as colunas que tem a nossa LST parcela. Vou clicar em columns. Observe que tem o meu campo ID com valor 0, certo? Então quando eu carregar aqui não vai estar parcialmente invisível para o usuário, mas ele vai poder estar carregando aqui, puxando a sua coluna, certo? Tem o meu campo parcelas com valor de 30. Aqui é a largura, pessoal, certo? A data compra com valor de 80. Meu campo vencimento, campo juros, campo valor, certo? Lembrando que o nosso objeto ListView, certo? Ele tem como primeira coluna o valor 0, certo, pessoal? Então, se eu tenho 6 colunas,
e ele começa com 0, o valor index é 6. Porém, a quantidade de colunas, na hora que eu for trabalhar com ele no código, vai ser 5, certo? Vocês vão entender bem melhor na prática. Vou fechar aqui. Vou dar um duplo clique aqui no nosso e-mail, certo? Não renomeei, pois não vou trabalhar diretamente com ele no código, certo? Observe. Tem o meu TXT data venda e está recebendo o formato do no, que quer dizer a data e hora, certo? E formatei apenas para dia, mês e ano. Caso eu não formatasse, ia me carregar a data com a hora atual, certo? Como eu formatei, eu vou querer apenas visualizar o dia, o mês e o ano. Também observe aqui que meu speed button, certo? Que no caso é o speed button 1, pois só possui um também, certo? No meu form. Toda vida que eu clicar sobre ele, observe, toda vida que eu clicar sobre ele, a minha TXT parcela, o seu valor, vai estar recebendo o valor do meu speed button. Observe. Toda vida que o meu speed button.value for clicado, o meu TXT parcela vai estar recebendo o seu valor, certo? Observe que eu coloquei no evento change do speed button. Aqui eu coloquei uma máscara, certo, pessoal, para o meu campo data. E observe que eu restringi que letras fossem digitadas, certo? Pois é um campo data. Então o que ele vai estar fazendo é apenas colocando a barra e permitindo que eu digite no máximo 10 caracteres, certo? Observe que o meu Major Legend eu limitei a 10 caracteres. Vamos aqui em exibir Project Explorer, parcelamento. Vou fechar aqui novamente a minha janela do Project. E vamos aqui ao nosso botão principal, certo? Que é o nosso gerar parcelas. Vou dar um duplo clique sobre ele. E observe que eu declarei duas variáveis no começo da sua rotina. DINLista as object e DIN underline parcela as integer. O meu object vai servir para o nosso lista, no caso, que eu declarei como object, certo? É para setar o nosso objeto listview, certo? O nosso n underline parcela do tipo inteiro, ele vai pegar a quantidade de parcelas, certo? Observe que eu tenho o meu comando aqui limpar. Se eu selecioná-lo e clicar com o botão direito e clico em definição, fui redirecionado para a sua rotina, certo? Que no caso aqui apenas coloquei para que ele formate o meu TXT data parcelada, certo? Que é, no caso, o nosso campo que está com a visibilidade falsa, certo, pessoal? É o campo que está com a visibilidade falsa para o usuário, que vai estar pegando a data do sistema. E também fiz a minha limpeza aqui da minha listview. Eu querendo voltar para o código, no caso, observe que já está logo aqui abaixo, mas por acaso estivesse distante dessa rotina, bastaria eu clicar aqui no começo do código, em última posição. E observe que ele me trouxe a última posição que eu estava antes de ir para a rotina, certo? Da rotina limpar. Então retornei aqui para o meu btn incluir e observe que após ele fazer a limpeza, ele vai passar pelas validações, certo? E observe que eu tenho o meu cmb underline dias list index igual a -1. Por que -1, pessoal? É o seguinte, o nosso campo cmb, o nosso campo, aliás, nosso objeto Cubobox começa a partir do valor 0, certo? Então toda vida que tu cria uma lista e atribui a ela, o primeiro valor vai ter valor 0, o segundo 1 e assim por diante. Então se ela é uma lista e eu atribuir a ela .text igual a false, eu vou estar limpando esta lista, certo? E eu não quero limpar a lista. No caso, eu quero apenas trazer um valor vazio, certo? Então, para isso, eu atribuo o -1. E esse all é como se fosse ou, certo, pessoal? Vimos isso na aula de operadores de comparação, certo? Então, eu estou dizendo aqui que se meu cmbdias.listindex for igual a -1, ou seja, foi igual a vazio, ou se meu TXT data parcelada for igual a 0, ou TXT parcelada.text
foi igual a 0. Aliás, txt parcelas foi igual a 0. Observe que aqui é um objeto, data parceladas, e aqui é o txt parcelas, certo? Se um desses dois forem zeros, ou se meu txt parcelas foi igual a vazio, ou txt data parcelada foi igual a vazio, e assim por diante, certo? Aqui eu estou verificando se meus campos estão com valor 0 ou se estão vazios. Caso esteja, eu vou emitir essa mensagem ao usuário. Observe que eu quebrei a mensagem, certo? Utilizando o VBCRLF. Temos uma aula específica aí no canal para isso, certo? Então eu fiz a quebra aqui da mensagem. E após emitir essa mensagem, caso ele tenha preenchido tudo de forma correta, ele vai vir para a rotina, certo? E a rotina é essa. Estou utilizando o comando for, certo? Observe, meu número de parcelas está recebendo o valor de 1, certo? E vai até o valor que eu informar lá para o usuário. Quantas parcelas eu quero parcelar? Eu quero parcelar em 10. Então, quando eu botar 10 lá, é o que vai estar recebendo esse objeto aqui, certo? Então, ele vai de 1 até 10. Se eu colocar lá 5, vai de 1 até 5, certo? E conforme a quantidade que eu atribuir a ele vai fazendo o loop, certo? Se eu colocar 5, ele vai fazer 5 loops. Se eu colocar 2 parcelas, vai fazer 2 e assim por diante. Observe que eu tenho aqui o meu calcular data, certo? Vou novamente clicar aqui, vou selecioná-lo e vou clicar em definição. E observe a rotina que tem por trás dele. Declarei duas variáveis, certo? Uma do tipo integer e uma do tipo date, pois é uma data, certo? Estou armazenando uma data nele. E no caso dias, eu estou armazenando um número. Observe que minha variável dias está armazenando o valor que estiver na minha CMB dias, certo? Que é a CMB que eu vou estar dizendo para o programa. Quero que parcele em 30, 15, 20, assim por diante, certo? Então o valor que eu colocar lá vai estar sendo armazenado nessa variável dias, certo? É por isso que eu a declarei como do tipo inteiro, certo? E a minha variável data underline hoje, que é do tipo date, certo? Pois é uma data, vai estar armazenando o valor que estiver na minha data parcelada, que é o meu objeto que está invisível ao usuário, certo? Então é um objeto que não vai estar sendo mexido por ninguém, certo? Então sempre vai estar com a data atual do sistema. E feito isso, o que eu estou dizendo aqui, certo? Eu estou convertendo aqui a minha data do sistema, no caso, por exemplo, a data de hoje, mais a quantidade de dias que eu informei para o programa, certo? Ou seja, hoje é 11. Se eu informei para o programa que eu quero que meus dias vai ser 20, então vai ser 11 mais 20, certo? E depois que ele fizer essa soma, ele vai formatar no tipo dia, mês e ano, certo? Depois que ele fizer essa formatação, ele vai devolver para o meu objeto txt underline data parcelada o formato da data após o seu cálculo, certo? Agora, novamente, vou clicar aqui no começo do código e última posição. E retornei para a minha guia, para a minha rotina, no caso, da inclusão das parcelas, certo? E observe aqui. Aqui eu estou setando o meu objeto, certo? Lista, que nada mais é, vou clicar aqui em definição, observe, que é a nossa variável que declaramos aqui no começo da rotina, certo? Do tipo object, pois vou estar setando um objeto a ela. No caso, vai ser a nossa list view. Vamos descer novamente mais um pouco aqui. Então, aqui eu estou dizendo que a minha lista vai ser igual o meu objeto lst parcelas, que é a nossa list view. E vou estar adicionando ao meu primeiro campo, certo? A contagem dos seus itens mais um. O que é isso? Toda vez que eu clicar no incluir, ele vai estar incluindo os valores da coluna. No caso, se for mais de um, ele vai colocar 1, 2 e assim por diante, certo? Que no caso seria como fosse o nosso ID, certo? Passando esse primeiro campo, vamos para o segundo campo da nossa list view, que no nosso caso é a nossa n underline parcela, certo? Então aqui é muito tranquilo, pessoal. Observe que aqui eu vou atribuir a propriedade add a quantidade de colunas que eu tiver na minha list view. Vocês viram que eu tinha 6, certo? Então, ó, observe, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, apenas seto o primeiro, certo?
E os demais apenas atribuo a propriedade list, a propriedade add, certo? E o meu objeto. Então, eu vou estar adicionando na minha coluna 2 o valor que estiver na minha n parcela. Na minha coluna 3, vou estar adicionando o valor que estiver na minha TXT-data, certo? Data venda. Na minha coluna 4, o valor que estiver na minha TXT-data parcelada. Na minha coluna 5, que é esta, vou estar adicionando o meu TXT juros concatenado com um símbolo de porcentagem, certo? E o meu campo mais importante aqui, ó, reparem, que é o meu último campo, que é o valor, certo? Observe, eu estou aqui formatando o valor, certo? Antes de ser adicionado à minha list view. E o que é que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo uma operação aqui matemática. Vocês sabem que o que tiver primeiro dentro de um parênteses é resolvido. E após o que for resolvido, vai resolver o que tiver fora do parênteses, certo? Então, primeiramente, eu estou pegando aqui o valor que eu disse que é o meu total da venda, por exemplo, 1.200, e vou estar dividindo pela a quantidade de parcelas que eu informei, certo? Então, por exemplo, 1.200 dividido para 12, que seria a quantidade de parcelas que eu estaria fazendo, daria 100, certo? E depois atribuiria mais o valor que eu disse que eu quero de juros, certo? Então, primeiramente, ele vai dividir o meu valor total pela minha quantidade de parcelas e depois vai somar os meus juros. Caso meu juros tiver valor zero, vai trazer apenas o valor da parcela conforme a divisão do total. Caso não, vai dividir e ainda vai aplicar os juros a cada parcela. O currency é para formatar no tipo moeda, certo? E aqui eu tenho o final do meu next, certo? N parcelas, que é o que nada mais é do que o quando eu comecei aqui com o meu comando for, certo? Aqui, ó. Comecei com n parcelas igual a 1, ele vai fazendo o seu loop e aqui vai mudando de valor, certo? E aqui o meu somar coluna list view. Vou clicar em definição e observe, eu tenho uma rotina aqui chamada somar coluna total list view, certo? Tá bem claro para alguém que for pegar o seu projeto. O que é que ele faz, certo? Não precisou nem eu comentar o que é essa rotina. Ele soma a coluna total da list view. O que é que eu estou fazendo aqui, ó? Jim soma as double. Double, eu trabalho com números quebrados, então eu atribuo a propriedade double a ela, certo? Então eu declarei a minha variável como do tipo double. Vou trabalhar com números quebrados, certo? Também declarei uma variável do tipo inteira, certo? Chamada i. E o que é que eu estou dizendo aqui, ó? For i igual a i até list parcelas.list itens.count. Ou seja, estou fazendo a contagem dos meus itens da minha list view, que vai começar de 1 até a quantidade de itens que tiver na minha list view. Depois que ele fizer essa contagem, certo? Ele vai aplicar a minha variável soma, vai ser igual a ela, mais o valor que estiver na minha coluna 5, certo? No caso, coluna 6, mas lembre-se, meu list view começa com valor 0. Se eu tenho 6 colunas e ele começa com valor 0, então a minha última coluna vai ser a 5, que no caso é a coluna do valor. Então o valor que estiver lá parcelado, ele vai estar sendo somado com essa variável e depois sendo atribuído a ela, certo? E novamente aqui eu vou estar, no final dessa rotina, eu vou estar atribuindo esse valor ao meu objeto txt underline valor parcelado. E vou estar e antes dele receber esse valor, ele também vai estar sendo formatado, certo? Observe que a minha variável aqui soma foi formatada para o tipo moeda. Vamos novamente executar aqui o código. Vou parcelar em 30. Na realidade, eu vou esquecer de preencher os campos. Vamos observar o que acontece. Vou clicar em gerar parcelas e observe que a minha primeira é emitida aqui a nossa mensagem com quebra de código, certo? Observe. Campos obrigatórios, campo dia, número parcelas, campo juros, data da venda e campo valor da venda. Ou seja, se eu esquecer de algum desses campos de preencher, ele vai me emitir essa mensagem. No caso, vou novamente preencher aqui a data da venda e vou clicar em gerar parcelas. E observe que novamente ele me emitiu a mensagem. Por quê? Eu esqueci de preencher o valor total da compra. Por exemplo, 1.500. Quando eu sair do campo, como eu coloquei o evento dentro do campo After Update,
Ele só vai fazer o formato de moeda, só vai formatar quando ele atualizar o campo, certo? Então é necessário que eu saia do campo. Como eu preenchi tudo de forma correta, os juros não é obrigatório, então quando eu clicar em gerar parcelas, ele vai gerar suas parcelas. O meu total parcelado vai estar somando os valores que tiver na minha coluna 6, que tem um valor de 5, certo? Observem. 1.500 trouxe apenas 1.500, pois o parcelei apenas em um dia, em uma parcela. Se eu colocar duas parcelas, observe. Se por acaso eu aqui no sistema eu coloquei a propriedade máxima do meu Speedboot como 24, certo? Então se o usuário vir aqui e tentar digitar 25, observe, você informou a quantidade de parcelas maior do que definido pelo sistema, certo? Então ele não aceita aqui que eu coloque maior que 24, certo? Se você quiser alterar, já eu lhe mostro como é que a gente faz isso, certo? E aqui observe que eu deixei pré-definido até 60, mas se você quiser colocar, por exemplo, 70 dias e parcelar numa quantidade X de parcelas e clicar em gerar parcelas, perdão, esqueci de fazer o preenchimento aqui de um campo. E se você quiser fazer o preenchimento aqui no caso aqui dos valores, certo? Ele não vai permitir. Por quê? Esse 70 aqui não estava pré-definido, certo, pessoal? Vou fechar aqui. Primeiramente, vou mostrar aqui para vocês o nosso Speedboot, certo? E vou mostrar aqui a sua propriedade máxima, certo? Eu disse para ele que o máximo é 24 e o mínimo 0, certo? Ou seja, então ele vai começar de 0 e vai no máximo até 24. Quando eu coloco 25 lá, vocês lembram que temos uma validação dentro do campo TXT parcelas. E se ele verificar que o valor que está no meu Speedboot é maior que o valor que está na minha textbox, ele vai emitir aquela mensagem. E aqui no campo CMB dias, para não acontecer aquele erro que aconteceu agora, pessoal, vamos deixar aqui, certo, que o nosso style, certo, nosso style, observe que ele está do tipo combo, certo? Ou seja, se eu digitar algo, ele vai permitir, mas eu não quero. Eu quero apenas que ele permita só o que está listado. Então eu vou colocar como Dropball List, certo? Então agora ele só aceita valores listados. Vou dar um duplo clique aqui no nosso formulário e vou ter acesso ao nosso evento Initialize. Observem que quando eu inicializo o meu formulário, o meu TXT parcela recebe o valor de 1, o meu TXT juros recebe esse valor aqui de 0,00 e o meu CMB dias traz apenas os valores de 15, 20, 30, 45, 60. Caso você queira colocar mais algum, basta copiar, colocar aqui no caso, informar aqui, por exemplo, 70. Por último aqui, o meu TXT parcelado, meu TXT data da parcelada no caso, está sendo formatado, certo? Novamente, vou clicar aqui, executar e vamos observar. Vou formar aqui a quantidade de dias que eu quero, no caso 70. Vou colocar um valor aqui, no caso, vou parcelar em 3 dias. Vou atribuir um juros a ele de 5%, a minha data da venda e o meu total de 1.200. Vou clicar em gerar parcelas. Observe, certo? Então, sobre a data de hoje, ele aplicou 70 dias, certo? Caso não ficou tão claro para você e você queira que a gente pratique executando esse código a código, a gente grava um vídeo específico, certo? Valeu pela atenção e até mais.